Você sabia que o calvinismo blasfema contra Deus? Esse tema é polêmico, porque os calvinistas, na sua grande maioria, são pessoas honestas, sinceras, são pessoas que amam a palavra de Deus e que buscam, de fato, pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Porém, eles cometem alguns equívocos e, nesses equívocos, eles chegam ao ponto de blasfemar contra Deus. Então, esse tema é polêmico. E se esse tema é polêmico, e eu vou falar assim com muito temor e com muito respeito por essas pessoas, mas eu acho que se é polêmico da forma que eu sei que é, então eu acho que merece o seu like, merece o seu joinha, merece que você nos siga também e nos ajude a alcançar mais seguidores, a alcançar mais relevância na plataforma. Então vamos lá? É importante entendermos que não apenas Calvino, mas também todos os calvinistas de 5 pontos, eles acreditam que Deus não apenas previu a queda de Adão, mas Deus decretou a queda de Adão. Se Deus decretou a queda de Adão, então Deus é o autor do pecado. Se Adão pecou por decreto de Deus, então Adão não é responsável. Quem é responsável é Deus. Adão apenas fez o que Deus já havia determinado que ele fizesse. Uma coisa admirável nos calvinistas é que eles defendem com unhas e dentes a soberania de Deus. E de fato, a soberania de Deus, ela deve ser defendida. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Porém, quando eles defendem a soberania de Deus, eles a defendem de uma forma exacerbada, exagerada, chegando ao ponto, para defender a soberania de Deus, de dizer que Deus ele decretou todas as coisas, quando a Bíblia não diz em momento algum, em lugar nenhum, sobre isso. E ao dizer que Deus decretou todas as coisas, eles dizem também que Deus decretou tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, se Deus decretou tanto as coisas boas como as coisas ruins, como as mazelas, como a violência, com todas as coisas que nós vemos de mal no mundo, se foi Deus quem decretou, então Deus ele é o autor do mal. Por mais que eles digam que Deus não é o autor do mal, quando eles fazem essa defesa de que Deus decretou todas as coisas só são do jeito que são porque Deus quis, porque Deus determinou. Então não tem como você isentar Deus da responsabilidade de ser o autor do mal. Sim, nessa perspectiva e nessa visão, Deus é o autor do mal. Mas como é que a Bíblia Sagrada apresenta Deus? No Salmo 5 e versículo 4 diz que Deus é Deus que não tem prazer na iniquidade e com ele não habitará o mal. Em Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E em Tiago, capítulo 1 e versículo 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então a Bíblia apresenta Deus como sendo um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso e que não tem prazer no mal, que não age para que o mal seja promovido. Até mesmo com relação ao pecador, Deus não tem prazer no mal do pecador. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23, que Deus não gosta de ver o homem mal morrer. Pelo contrário, Deus preferia que ele se arrependesse e vivesse. Então, a Bíblia deixa claro que Deus não tem prazer no mal. Se Deus não tem prazer no mal, então ele não pode ser autor do mal. Mas por que eu disse que o calvinismo blasfema contra Deus? Porque quando o calvinista ele afirma que Deus é o autor do mal, ainda que de forma indireta, ele não vai dizer isso claramente, mas a sua crença leva a entender isso, que Deus é o autor do mal, ele está difamando Deus e está caluniando Deus. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu encontro a palavra blasfemar. E a palavra blasfemar, ela vem do grego blasfemeo. E essa palavra, entre outros significados, adivinha qual o significado que ela tem? Caluniar e difamar. Então, quando você blasfema contra Deus, você o está caluniando ou difamando. Ou então, quando você calunia Deus ou difama Deus, você está blasfemando contra Deus. Então, atribuir a origem do mal a Deus, quando Deus não é o autor do mal, atribuir a Deus a responsabilidade por tanta violência, por tudo de ruim que acontece no mundo, então é uma difamação contra Deus. E isso, naturalmente, transforma essa crença em blasfêmia contra Deus. Então,
Mais uma vez, eu respeito os irmãos calvinistas, mas essa visão deles precisa ser revista, pois isso está depondo, de fato, contra o seu temor a Deus.